Uma vez, que a graça e a paz do nosso Deus permaneça conosco e em nós. De fato, o nosso Deus é muito bom, como acabamos de cantar. E a propósito da bondade dele, é que nós nessa noite estamos em festa. Porque vidas, e vidas muito jovens, como os irmãos e amigos vão presenciar, estão hoje confessando publicamente, através do batismo, a sua fé única em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal. Isso é muito importante, porque esses jovens, todos são jovens, estão assumindo esse compromisso, o compromisso que muitos jovens nos nossos dias têm assumido ao inverso. Temos acompanhado, irmãos queridos e amigos, na nossa sociedade, a vida de jovens que infelizmente têm se entregado para as drogas, para o crime, para os vícios mais diversos, vidas que estão sendo ceifadas, vidas que estão sendo arrancadas de uma maneira cruel. Por isso é muito bom ver jovens que estão nesta noite entregando suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero desde já parabenizar os pais e familiares desses jovens, né? Muitos deles, os pais nem são membros da igreja, mas eu creio que vocês são privilegiados, porque os seus filhos estão entregando suas vidas ao Senhor Jesus, ao invés de qualquer outra coisa. Quero também deixar uma palavra de gratidão aos nossos queridos visitantes. Temos muitos hoje à noite. Tenho certeza que o espaço nosso quase já não cabe mais. Vamos contar com a gentileza dos irmãos membros da igreja. Sobretudo que estão sentados mais atrás. Não agora, se for preciso, não pode. Já vos orientar aí. Se precisar de algum membro ficar em pé para o nosso convidado sentar, nós vamos fazer isso. Eu quero pedir aos irmãos que estejam atentos aos pedidos dos nossos irmãos diáconos. Eles, se precisarem, eles vão pedir, porque nós estamos muito felizes e temos certeza que as várias cadeiras que temos nesse auditório hoje vai ser pouco. Eu quero explicar, antes do batismo, o que é o batismo. Talvez a primeira vez que você vem a uma cerimônia de batismo numa igreja batista, numa igreja evangélica, você vai ver que é um pouco diferente daquilo que você tem entendido até hoje como sendo batismo. Mas é absolutamente, exatamente aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia nos mostra como sendo de fato batismo. Portanto, quero dar uma palavra explicativa antes. Mas antes também eu quero dizer, há vários lugares marcados aqui. Eu até pedi para marcar de fato para os nossos queridos irmãos que vão ser batizados, mas creio que não será o caso de mais marcar para que outras pessoas possam se assentar. Então vamos ter um lugar especial para os batizados ficarem durante a ceia. Amém? De repente eles ficam aqui comigo, já me ajuda logo, tá bom? Lembrando que esses lugares ficarem vazios e as pessoas ficarem precisando assentar. Vou pedir os diáconos para nos ajudar aí. E quem marcou, pode desmarcar, que nós vamos dar um lugar especial para os batizandos, né? Eu pedi para marcar mesmo, eu mesmo, mas depois eles vão ficar aqui comigo sentados mesmo comigo. Amém? Vamos louvar que a gente igual fizeram hoje pela manhã. Vamos dar um lugar de destaque para eles. Obrigado. Eu quero convidar a todos a sentar mesmos, abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 4. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. É assim que lemos na palavra de Deus. Fomos, pois, sepultados com Cristo pelo batismo na semelhança da sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
em novidade de vida. Irmãos, esse versículo, ele encerra em si mesmo, Romanos 6,4, ele encerra em si mesmo toda a verdade que a palavra de Deus nos mostra, né? Fomos, pois, sepultados com Cristo pelo batismo, na semelhança da sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade. Vamos ler todos esses versículos? Como está aqui, está um pouco escuro, mas acho que está dando para todos, somos jovens, vista boa, né? Vamos botar uma letra mais clara, pode colocar também, mas deixa essa aqui congelada. Vamos ler todos. Fomos sepultados com Cristo. Uma só voz. 1, 2, hein? Fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo então nos identifica, irmãos queridos, com a morte do Senhor Jesus Cristo. Nos identifica com a morte dele, porque é na morte de Cristo que nós obtemos vida. Foi porque Cristo resolveu fazer valer a missão que ele tinha de salvar a humanidade, e foi no exemplo da sua morte que nós hoje também somos salvos por Cristo Jesus. E a figura que representa isso, segundo a Bíblia, é o batismo. O apóstolo Paulo diz: fomos sepultados com Cristo pelo batismo, porque Cristo, após morrer na cruz em nosso lugar, foi sepultado, e a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós também, então, identificados com a morte de Cristo, temos também essa bênção de sermos simbolicamente no batismo, morrer para o mundo, portanto sermos sepultados com Cristo simbolicamente, mas ressurgir. Daí o simbolismo do batismo. Quando o crente então é imerso na água, isso simboliza que ele morreu para a vida de pecado, que ele morreu para uma vida de desobediência. Mas quando ele é imerso na água, ou quando ele é levantado da água, isso significa então que ele está renascendo para uma nova vida com Cristo e com Deus. Isso quer dizer que assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou dos mortos, também esses irmãos queridos morreram para o pecado, morreram para a desobediência, e agora nascem também para uma nova vida, a nova vida com Cristo. Mas o batismo também é importante, porque através dele nós seguimos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz em Lucas 3, versículos 21 a 23, tendo sido Jesus também batizado, estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. E diz a Bíblia: ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. O que isso nos comunica? Que o batismo é para pessoas que sabem o que estão fazendo. A Bíblia diz que Jesus mesmo foi batizado por João Batista. E não foi batizado quando era um bebê, não. Ele foi batizado no Rio Jordão e foi batizado com 30 anos de idade. Isso quer dizer que o batismo é para pessoas que já decidiram seguir a Cristo, que se arrependeram dos seus pecados e que agora entregaram suas vidas para Jesus. Por mais bem intencionada, queridos, que seja a ação de pais, de avós, de familiares, de batizar os seus bebês, não encontra respaldo essa prática na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não existe nenhum modelo, nenhum exemplo de batismo infantil, de batismo de crianças. Mas encontramos exemplos do batismo que é para o arrependimento, do batismo que é para aquelas pessoas que decidiram deixar de lado uma vida de pecado, para uma vida completamente dedicada ao Senhor. Jesus foi batizado, importa que os discípulos dele também o sejam. Também o batismo é importante porque através dele nós entendemos que a forma bíblica para o batismo não é outra senão a imersão
do crente na água. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 9 e 10, que naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo, quando saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito, qual pomba, a descer sobre ele. A Bíblia diz que Jesus foi aonde João estava batizando. Ele não foi levado pelos seus pais, ele foi com seus próprios pés. Jesus é o nosso modelo, então nós devemos também. Isso vale para aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo como único Senhor Salvador e às vezes ficam demorando em se batizar. Ah, eu vou batizar depois. Nesse grupo mesmo tem alguns que estão ficando para trás. O batismo não é uma opção para aquele que crê. O batismo é a primeira ordenança deixada por Jesus. O batismo é uma ordem de Cristo. Portanto, aquele que já aceitou Jesus como seu Salvador, que se arrependeu dos seus pecados, deve se submeter ao batismo. Isso é bíblico. E ao batismo bíblico. E o batismo bíblico é a imersão ou mergulho do crente na água. Porque só esse modelo é que representa morte, sepultamento e ressurreição. Não existe outro modelo. Jesus foi até o Rio Jordão porque ali, diz a palavra de Deus, havia muita água. Portanto, nós batistas batizamos segundo também a forma bíblica, que não sempre derramar água sobre a cabeça, mas segundo a Bíblia é a imersão. A palavra bapto do grego significa imersão, mergulho. Portanto, qualquer outra forma de batismo que não seja essa, segundo a palavra de Deus, não é a forma correta do batismo. E por último, mas não menos importante, é que o batismo é importante porque através dele nós passamos a fazer parte de um corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, onde cada um somos membros da igreja. Deixa eu ver os membros da igreja da Tiago. Dá um tchau para Deus. Dá uma glória a Deus agora. Glória a Deus! Dá uma aleluia, bem forte. Aleluia! Estou vendo que a gente não é mandar não. Então eu vou para Jesus. Na próxima você que tem essa água comigo. Você não escapa. A igreja, queridos, é o corpo de Cristo. E cada um de nós somos membros de Cristo em particular. Somos membros de Cristo. Por isso que quando alguém é batizado, nós dizemos que essa pessoa é membro do corpo de Cristo. Nós dizemos que é membro da igreja. Assim como o nosso corpo tem muitos membros, as mãos, os pés, os olhos, também a igreja ela é formada de muitos membros, onde cada um tem uma função específica, onde todos os membros trabalham para o bem do corpo inteiro, que é a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 12, versículos 13 e 14, diz assim: pois em um só Espírito nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravos, quer livre, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um membro, mas muitos membros. Assim então, querido, aqueles que se batizam fazem parte da igreja local, no caso, a igreja batista de Itatiaia. Faz parte do grande exército de Deus nessa terra, que é formado não apenas por crentes batistas, mas por todos aqueles que livremente creram em Jesus Cristo e o aceitaram e fizeram dele o Senhor da sua vida. Entre esse grupo estamos nós, os evangélicos batistas, estamos felizes em receber esses irmãos. E com esse ato do batismo e depois com a ceia do Senhor, nós estamos recepcionando esses queridos irmãos no corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso, desde já, eu quero que você esteja já pensando sobre a sua própria vida. Eu já vou pedir aos nossos queridos irmãos para aquele corredor lateral passar e fazer aqui uma fila logo aqui. Podem vir, o Tiago vai trazer. Mas o
quero que você olhe para cada um deles. A média de idade deles aí é tirando uma adolescente um pouco mais experiente lá, é de 15 anos. 13, 14, 15 anos a grande. Glória a Deus. Você tem sobre a sua vida. Vamos receber os nossos pais. Quero que você olhe para esses irmãos. Já acabou de entrar. Olha lá no povo. Olha lá no povo. Quero que vocês olhem para esses meninos e meninas que estão nos dando hoje um exemplo. Eles estão aqui assumindo o compromisso de serem de Jesus. E quando tantos jovens da idade deles, ainda nessa noite, nesse momento de oração agora, talvez 19 horas, estão vivos, mas muitos adolescentes da idade desses jovens, amanhã, 6 horas da manhã, não estarão mais juntos. Não estarão, infelizmente. Muitas mães e pais estão chorando seus filhos amanhã, porque eles fizeram outras opções de morte, muitas vezes sem saber o que fizeram. Mas esses jovens aqui, muitos deles têm pais aqui na igreja, mães. Alguns não têm. Alguns têm pais e mães em outras igrejas evangélicas, mas tenho certeza que estão felizes de ver os seus filhos aqui. São jovens, como eu, no ano de 1982. Era um pouco mais jovem, talvez, que eles, né? Fiz essa decisão também. Eu quero parabenizá-los. E nós, em nome de Jesus, vamos orar nesse momento por essas vidas preciosas. Vamos colocá-las nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. E de irmão José Ferreira, que nos eleva a Deus nessa oração. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela obra maravilhosa que você está fazendo aqui na vida desses jovens. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua palavra diz que é o Senhor mesmo que acrescenta cada um do povo de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque nós cremos, ó Deus, que aquele que começou com a obra na vida dessas pessoas que estarão submetendo a ti, nós cremos que o Senhor mesmo há de aperfeiçoar até aquele último dia, que é o dia que você vai voltar para buscar a sua glória. Ser com cada um deles, ó Pai. Ser com cada familiar deles que estão aqui presentes. Continue conosco, ó Deus. A nossa oração de gratidão ao Senhor por essa festa. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E hoje pela manhã, todos eles já deram a sua profissão de fé perante a igreja, aqui nesse espaço, hoje no Café com Jesus. Nós vamos confirmar hoje à noite, né? A Bárbara, querida, é filha de um casal muito especial da igreja, o irmão Richard e a irmã Silvana, né? E cadê a Selma? Ela está aí, Selma? Tchau, aí. A maioria da Selma está batizando, então tem muita gente lá. Ela está me cochichando aqui. Se eu não puder, não tem problema. Mas, Bárbara, você crê mesmo que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador pessoal? Sim. É de verdade? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho e autorizado por esta igreja, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o irmão Moisés Augusto de Moura, ele não esteve de manhã, mas Jesus mora no seu coração, Moisés? Sim. Você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Sim.
mudou na sua vida que você aceitou Jesus? Na hora que eu ia santificar, eu parecia que eu, pessoas do meu lado, eu sentia que faltava alguma coisa e não sabia. Aí na hora que eu recebi por Deus, aí eu consegui isso que é Jesus. O que faltava na sua vida? Jesus. E agora ele está onde? Meu coração. Você crê mesmo que Jesus é seu único Senhor e Salvador? Glória a Deus. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja de Presente de Batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da nossa querida irmã Fabiana, a Célula está aí, a Célula trabalhando, todo mundo? Graças a Deus, amém. Você crê de fato, de manhã até agora, você confirma sua salvação e sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal? Sim. Vamos ser mais próximos, todo mundo acreditar? Sim. Aê. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, e autorizado por esta igreja de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem alguém do Thiago aqui, parente, vizinho, irmão? Amém. Paizão da areia. Hoje mais sentido. Aqui mesmo, mais coração aí, tá bom? A célula tá aí, a célula? Ah, a célula. Vou ir aqui. Tiago, você crê mesmo em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal? Sim. Meu irmão Tiago, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, é autorizado por esta igreja de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é a irmã Luana Vitória Gonçalves Reis. Está os familiares aí, graças a Deus. Amém. A célula. Amém. Jovens que estão hoje confessando a Jesus Cristo como seu Senhor. Acreditem, tá? Quando você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Augusto da Silva, familiares, parentes que estão acompanhando, aqui nós agradecemos, né? Está aqui já, parentes, saúde. Quem é o telefone? Minha mãe e as duas irmãs, graças a Deus. Mas se você crê diante desse público todo, você afirma sua fé em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador pessoal. Sim. Meu irmão Felipe, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Stephanie Fernandes de Oliveira. Os familiares estão aí, vários que são membros da igreja, cadê os familiares dela? Ex-avó, pai, mãe, todo mundo aí, né? A Cela, cadê a Cela? Graças a Deus. Não? Tem aí também? Tá, não? Graças a Deus. Stephanie, você crê mesmo que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador pessoal? Sim. Minha irmã Stephanie, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho e autorizado por essa igreja de batismo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o irmão Mateus Moreira de Paulo. Sua mãe já é membro aqui da igreja, não é isso? E também é dessa célula abençoada. A célula abençoada, a sua mesmo, tá certo? Mateus, você crê mesmo em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal de verdade, do mais fundo do coração? Sim. Amém. Meu irmão Mateus, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho e autorizado pela igreja aqui presente, te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa irmã Ayana Isabela de Almeida Simões. Isso? Isso mesmo? Simão? Ah, bom. Não, muito grande. Está aí para as familiares, mamães, filhos, não é isso? A célula não é dali, graças a Deus. Deus abençoe. Família, maridos, filhos, graças a Deus. Você crê mesmo em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal? Para valer? De bom força? Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho e autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te agradeço.
Oliveira, filho da nossa querida irmã Clívia, do nosso amigo, né? Dinei, pessoas queridas, Rádio Dinei, graças a Deus, familiares aqui que estão, e a célula também, graças a Deus por isso. Johnny, você crê mesmo em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador pessoal? Sim. De todo o coração? Sim. Irmão Johnny, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, e autorizado por esta igreja, te batizo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanda Letícia Xavier Silva, filha dos nossos queridos irmãos, Dona Cirei, José Carlos, e também a Céu está aí, familiares também estão, não é isso? Você não está muito novo para aceitar Jesus, não? Você crê mesmo em Jesus Cristo como seu único, o suficiente Salvador pessoal? Irmã Amanda, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho e autorizado por esta igreja de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho da nossa querida irmã Marielle, né, fundador da nossa igreja, e filho também do Radulfo, nosso amigo, né, querido, e irmão da Sânia, com quem não briga mais. Tá bom. Samuel, você crê mesmo em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador pessoal? Sim. Irmão Samuel, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho e autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é a nossa querida irmã Luísa Cristina Costa dos Santos. Cadê a célula da Luísa? Aí, com geral, a turma toda. Estão aí também os familiares, a mamãe, o papai. São também nossos irmãos em Cristo, graças a Deus. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Luísa, você crê mesmo que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador pessoal? Sim. Glória. Minha irmã Luísa, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho e autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh
Esse é o Jonathan Célio de Souza, jovem ainda, mas que já está fazendo uma decisão ao lado de Cristo. Estão aí seus familiares, isso? E também a célula deles, a célula abençoada, em nome de Jesus. Jonathan, você crê mesmo em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador pessoal? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja aqui presente, te batizo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Henrique Neves Xavier. Mamãe está ali já, jogando tudo, né? Bernardo, você crê mesmo em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, de verdade, lá no fundo do coração, da alma? Creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, e autorizado por esta igreja, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai querido, em nome de Jesus, Senhor Deus, toma essas vidas de tuas mãos, Senhor Deus. Que cada jovem aqui, Senhor Deus, batizado, possa ser um guerreiro na frente de batalha, Senhor Deus, para mais almas assim a render a teus pés, Pai. Em nome de